Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre relacionamento. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões. Postei agora sobre a amizade entre homem e mulher, se existe ou não. Também @umdiadecadavez, eu vou amar encontrar vocês por lá. E eu queria falar sobre relacionamento porque desde que eu falei pela primeira vez, há alguns meses atrás, desde então sempre tem alguém me pedindo para fazer vídeo sobre relacionamento. Só que dessa vez eu quis trazer um vídeo diferente, um vídeo com conselhos que eu daria sobre relacionamento, não no sentido de conselhos que vão dar certo, não é exatamente nesse sentido, mas eu fiz uma reflexão sobre todos os relacionamentos que eu tive. Foram poucos, foram só 3 relacionamentos. Mas juntando esses 3 relacionamentos, coisas que eu já observei nas outras pessoas, coisas que eu já ouvi, perguntei também para algumas pessoas se elas tinham algum conselho para dar. Então, eu juntei tudo e trouxe para você uma lista com alguns conselhos que eu acho que podem te ajudar. É claro que não existe uma receita de bolo, não existe um modelo perfeito, não existe um relacionamento perfeito, até porque o que é perfeito para um não necessariamente vai ser perfeito para outro, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Então, cada caso é um caso. Mas mesmo assim, mesmo com suas especificidades, existem coisas que podem ajudar algumas pessoas. Então, quem sabe alguma coisa dessa lista não possa te ajudar agora ou possa fazer você refletir sobre algum relacionamento que você já teve, né? Bom, a primeira dica que eu daria, com certeza, é sempre namorar uma pessoa que pratique a mesma fé. Porque quando você namora uma pessoa que tem a mesma crença, que pratica a mesma fé, tudo vai ser muito mais fácil. A convivência vai ser muito mais fácil. Então você não vai precisar ficar tendo que se explicar, tendo que justificar. A pessoa entende a sua fé, ela ama o que você ama, ela respeita o que você respeita, ela acredita no mesmo. Então isso é muito importante, né? Bom, uma outra coisa que eu acho fundamental em um relacionamento é saber ouvir. E saber ouvir de uma forma geral, porque muitas vezes as pessoas, elas escutam, mas elas não ouvem. Então elas escutam, mas entra por aqui e sai por aqui. Então eu acho que ouvir faz toda a diferença, sabe? Uma escuta ativa, não uma escuta passiva de quem ouve por ouvir, mas uma escuta ativa. Eu acho que isso faz toda a diferença no relacionamento humano, não só no relacionamento amoroso, mas de uma forma geral no relacionamento humano. E uma coisa também que eu acho que faz muita diferença é aprender a conversar e principalmente aprender a brigar. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas passam do ponto quando elas estão conversando ou quando elas estão brigando. Às vezes as pessoas querem reafirmar o pensamento delas, as ideias dela, e elas acabam enfiando os pés pelas mãos. Então, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, que já me ajudou, eu acho que pode ajudar muita gente, é toda vez que você estiver chateada com uma pessoa, nunca diga o que a pessoa fez. A não ser, é claro, que a pessoa tenha feito algo no sentido, peguei uma caneta, joguei o balde, nesse sentido, assim, prático. Agora, quando você for brigar com uma pessoa, é sempre bom dizer aquilo que você sentiu, aquilo que você entendeu, aquilo que você percebeu. Vou dar um exemplo. Ao invés de você dizer que uma pessoa foi grossa, de falar pro seu namorado que ele foi grosso, diga, olha, eu acho que isso que você falou pareceu rude. Eu acho que isso que você falou foi num tom que não precisava. Isso ajuda a outra pessoa até mesmo se desarmar. Porque quando você fala que a pessoa foi grossa, a pessoa já tá achando, ela já tá recebendo como uma ofensa. A pessoa já recebe como uma negativa. Agora, quando você diz, olha, eu acho que esse tom
foi rude, pareceu rude, soou rude, a pessoa já recebe de uma forma diferente. Entende o que eu tô falando? Então, desde que eu aprendi isso, assim, a minha cabeça é outra, sabe? Então, é uma coisa que eu aprendi na prática mesmo, e eu acho que é uma coisa que funciona muito. Então, ao invés de você falar, por exemplo, olha, eu acho que você... ao invés de você falar, olha, eu acho que você foi babaca quando você disse tal coisa. Ao invés de falar isso, diga, olha, eu acho que você não precisava ter falado tal coisa, porque isso me fez sentir de tal forma, ou isso causou a reação nas pessoas de tal jeito. Então, a forma como você fala, muitas vezes vai ser até mais importante do que você vai falar em si. Entende? Porque a forma como você fala, às vezes implica na forma como a pessoa recebe. Bom, além disso, aprenda a escolher as suas batalhas. Não reclame sobre tudo. Eu acho que às vezes a gente tem a tendência a brigar por tudo. E às vezes a gente precisa escolher as nossas batalhas para não tornar as coisas desgastantes. Então, tem coisas, por exemplo, que você não vai gostar. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa deixa o copo em cima da mesa e não coloca o descansa-copos, né? Ao invés de você falar, caramba, eu já falei pra você não deixar o copo sem o descansa-copo, porque isso vai marcar uma... Ao invés de você falar isso, você vai lá e pega o descansa-copo ou passa. Ou você só fala assim, ó, esqueceu aqui, tá? Esqueceu aqui o descansa-copo. Bota aí embaixo, fazendo favor. Escolha as suas batalhas. Não dá pra brigar por tudo. Não dá pra chamar atenção por tudo. E às vezes a gente tem que ter a empatia de pensar que a gente também não só se irrita, como é irritante. Então, com certeza, deve ter muitas coisas que você já fez e que a pessoa não falou nada. Então, às vezes, a gente também tem que se colocar no lugar do outro. Da mesma forma que a gente se irrita, a gente também irrita o outro. Então, escolha as suas batalhas. Não brigue por tudo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você entende isso, a sua maturidade evolui. E ainda sobre reclamação, não seja uma pessoa reclamona. Quando você tá sempre reclamando, você vira o chato. E ninguém gosta de gente chata. Ninguém quer estar perto de gente chata. Ninguém leva a sério uma pessoa chata. Então não seja a pessoa reclamona. Porque as pessoas já nem ligam. Vou dar um exemplo. Sabe aquele seu amigo que reclama de tudo? Tudo? É óbvio que ninguém vai ouvir essa pessoa, porque ela tá sempre reclamando de tudo pra ela é um problema, então quem é que vai ligar pro que ela fala? Agora, se você é aquela pessoa que nunca reclama, mas reclama uma vez ou outra, é muito diferente, as pessoas vão levar muito mais a sério. Por quê? Porque se você não tem o costume de reclamar e mesmo assim reclama, é porque aquilo ali realmente passou do ponto. Então, não tenha o hábito de ficar reclamando. E ao invés de você reclamar, lembra que eu falei sobre a forma como você comunica? Então, ao invés de você reclamar, peça. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ao invés de você reclamar, poxa, você não me ligou. Você passou o dia todo, não me ligou, não me mandou uma mensagem, não... Apenas diga, olha, quando você tiver um tempinho, me liga, me manda uma mensagem. Se você puder mandar uma mensagem ali no horário do almoço, ou tal horário que é o meu intervalo, eu acho que vai ser muito legal, porque a gente vai poder conversar algumas coisas, a gente vai passar um tempo junto. Então, ao invés de pedir reclamando, apenas peça. Ao invés de ficar reclamando, de ficar irritada porque tá com fome, apenas fala, olha, é melhor a gente parar para comer, porque senão eu vou ficar meio irritada, vou ficar meio chateada. É melhor a gente parar ali para comer e depois a gente continua a viagem. Então, aprenda a comunicar. E ficar reclamando o tempo todo, não. Peça ajuda, mas não reclame. Peça por favor, mas não reclame. Comunique algo que te incomodou, mas não reclame. Não seja uma pessoa reclamona, porque o reclamão é chato. E ninguém leva a sério gente chata, tá? Bom, uma outra coisa que
eu falaria é avisar, que eu faria é avisar sobre o temperamento e as fraquezas. Então, por exemplo, eu sou fleumática. Os fleumáticos, eles tendem a serem mais calmos. Mas isso também não significa que a gente seja 100% zen, né? A gente é calmo, mas a gente se estressa, só que a gente tem um autocontrole diferente. Então, eu sempre aviso que eu sou fleumática. É importante você também avisar a pessoa, né? Avisa a pessoa, olha, eu sou colérico, eu sou melancólico. Avisa a pessoa. E também já exponha as suas fraquezas. Não expor no sentido assim de você dar de bandeja. Mas olha, é importante você comunicar, por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta. É uma suposição, não estou dizendo que eu seja, tá? Mas vamos supor, você é uma pessoa ciumenta. É bom que você fale para a pessoa, olha, eu tenho tendência a ter um pouquinho de ciúme, né? Então eu tenho tendência a ter um pouquinho de ciúme, por exemplo, com, sei lá, com amigos, às vezes com uma roupa, às vezes com alguma coisa, entende? Então, às vezes é bom você avisar sobre algumas fragilidades que você tem, até para outra pessoa te ajudar a lidar com isso ou evitar com que você se sinta mal por causa de alguma coisa, sabe? Então, se você avisa, você já tá ali preparando o terreno para a pessoa já pisar de leve. Uma coisa também, não desvalidar a insegurança do outro. Às vezes a gente tem tendência a desvalidar a insegurança do outro só porque a gente não tem aquela insegurança. Então, por exemplo, ciúme. Às vezes a pessoa que não é ciumenta, ela acha que o ciúme é uma coisa boba para outra pessoa, acha que... Gente, é claro que ninguém, se pudesse escolher, seria ciumento, óbvio. Mas se a pessoa tem ciúme, então não desvalide isso. Não trate isso como se isso fosse uma coisa tóxica, como se isso fosse uma coisa... Muito pelo contrário, ajude dando segurança para a pessoa, para que a pessoa se sinta segura com você, né? Então, às vezes a pessoa tem uma insegurança com o corpo, às vezes a pessoa tem uma insegurança em falar com outras pessoas, em fazer novos amigos. Ajuda. Ao invés de falar que é besteira, ao invés de falar que é frescura, ajude. Se você ajudar, você vai ajudar a buscar uma solução. Agora, se você falar que é só frescura, que é besteira, você só vai estar sendo mais um reclamão. Muita ajuda quem não atrapalha. Entender também o passado e a família. Nem todas as pessoas têm aquela família de margarina, de comercial de margarina. Nem todas as pessoas têm uma família unida. E é claro que, muitas vezes, as pessoas não têm culpa pelas escolhas de outros familiares, dos pais, dos avós, dos tios. Então, nem sempre a pessoa vai ter uma família unida ou vai ter aquela família que você gostaria de ter. Mas isso também não significa que a pessoa não mereça ser namorável, não mereça ser conquistada ou não mereça uma oportunidade só porque a família dela tem alguns conflitos que fogem da pessoa. Então, isso é uma questão que a gente também deve considerar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu não namoro menina que tem pai ausente. Tudo bem, é escolha sua, mas é culpa da menina ter um pai ausente? É claro que se a pessoa ainda tem muitos traumas que não foram amadurecidos, que não foram tratados, que não foram curados, realmente vale a pena se pensar. Mas se a pessoa já está muito bem resolvida com a família, com o que aconteceu e com o passado dela, por que não, né? Inclusive, Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. Então, se Deus perdoa a gente o tempo todo, por que a gente tem que ser tão cri-cri com o passado da pessoa, ou às vezes até com coisas que nem são da alçada da pessoa? Às vezes é uma questão familiar. É a família da pessoa, não exatamente a pessoa. Confiança em si mesmo. Às vezes, muita coisa acontece por falta de confiança em si mesmo. Então, às vezes a gente precisa também ser autoconfiante, ser confiante, porque às vezes quando a gente não é confiante, a gente começa a criar uns cenários, a gente começa a criar uns problemas, a gente sofre por antecipação, vem a ansiedade. Então, ser confiante também ajuda com o relacionamento, ajuda a lidar com as outras pessoas, até porque a gente se sente mais calmo e se sente mais seguro quando a gente se sente confiante e também passa mais segurança para outra pessoa.
Agora, a questão da infantilidade e da maturidade. Eu vejo muitas pessoas que têm a tendência a querer dar o troco. Ah, se ele não me procurou, então também não vou procurar. Ah, mas se ele não me deu um presente, então também não vou dar. Ah, mas se ele falou tal coisa, então eu também vou falar. Ah, mas se ele... não... Quem retruca é criança. Você não é criança. Você já é um adulto. Não tem que ficar retrucando. Não tem que ficar devolvendo na mesma moeda, pagando mal com mal. Não é assim que uma pessoa madura e adulta se comporta. Então, se a pessoa fez uma coisa que você não gostou, não vá e faça de volta, pelo amor de Deus. Se a pessoa é burra, você vai ser burra de volta. Se a pessoa é idiota, você vai ser idiota de volta. Então, se a pessoa fez uma coisa que não te agradou, vai lá e fala. Mas não pague na mesma moeda. Se um foi burro, deixa ele ser burro sozinho. Se a pessoa foi idiota, deixa ela ser idiota sozinha. Não tenta repetir o erro, tá? Só burro repete erro. Conversar sobre futuro. Eu já vi várias pessoas que tentam fugir, ficam sabonetando, dando uma de vaselina. Principalmente alguns homens fazem isso, né? É importante conversar sobre o futuro e deixar muito claro algumas coisas para que ninguém crie expectativas que não precisam ser criadas. Então é importante estar sempre conversando sobre o futuro, né? Colocando ali as expectativas. Oi, amor. Colocando as expectativas sempre ali na mesa, para que todo mundo tenha noção de onde está pisando. E não ter também, né, cobranças indevidas quando tudo está ali na mesa. Não pule etapas. Eu acho que é muito importante a gente não pular etapas. Então, o namoro precisa ser vivido, o noivado precisa ser vivido. Não pule etapas. E também não fique colocando as coisas para debaixo do tapete. Se brigou, resolva. Se desentendeu, converse. Não fique fingindo que nada aconteceu, porque daqui, olha, e mulher geralmente faz muito isso, sabe? Às vezes a gente finge que... Vou dar um exemplo. Vamos supor que aconteceu uma coisa que não foi legal. Aí ele não toca no assunto, aí você prefere não tocar no assunto, aí finge que nada aconteceu, vai para debaixo do tapete. Passa 1 ano, 2 anos, a pessoa traz aquele problema lá de trás que não foi resolvido. Então, não deixa o dia virar. Aconteceu uma coisa? Fala naquele dia, fala na hora. Não deixa passar, não deixa acumular, porque isso vai virar uma bola de neve lá na frente. E claro, não faça ciúme de propósito. Esse negócio de ficar testando, eu quero testar a pessoa. Quer testar pra quê? De que forma? Com qual metodologia? Com qual parâmetro? Com qual referência? E pra quê? E se fosse com você, também estaria ok? Então esse tempo todo de você ficar testando as pessoas, eu vou falar isso aqui pra ver o que ele vai dizer. Eu não tenho paciência pra isso, sendo bem sincera. Não fique feio. Não fique feio é uma questão que, olha, pode parecer boba, mas faz toda diferença. Não fique feio, principalmente você que é mulher. Não fique feia. E por que eu tô dizendo isso? É claro que o homem quer ser bonito, a mulher quer ser bonita, mas a beleza tem um peso diferente para o homem e para a mulher. A mulher, ela se cobra muito mais. O homem se cobra muito menos em relação à beleza. Então, para a mulher, por exemplo, quando ela se sente feia, isso abala ela de uma forma astronômica. Quando a mulher se sente feia, ela se sente menos capaz, ela se sente mais insegura, ela se sente às vezes menos inteligente, ela se sente menos... Isso vira, assim, um efeito cascata, vira uma avalanche na vida da mulher quando ela se sente feia. Então, não fique feia, porque se você ficar feia, você vai criar uma insegurança que vai virar uma avalanche, tá? Vai criar ciúme, vai criar... enfim. Então, uma coisa que eu sempre sugiro é que não fique feia. E agora eu vou te dar uma dica dentro dessa dica. A dica dentro da dica é: não fique feia, entre parênteses, não come igual um homem.
Ah, porque meu namorado quer comer um McDonald's, ele vai pegar aquele McTaste, mais uma batata grande, mais um refrigerante, eu vou pedir a mesma coisa. Não faça isso. Não faça isso. O homem, ele come igual um boi e não vai ter a celulite que você vai ter. O homem vai comer igual um porco e não vai ter o mesmo percentual de gordura que você vai ter. Não coma igual um homem. O corpo dele é diferente do seu. O metabolismo é completamente diferente, tá? E outra, se você ficar bonita e se ele ficar bonito, minimamente bonito, tá? A atração vai continuar. E a atração é uma coisa que ajuda a manter o relacionamento. Então, se vocês se quiserem, né, fisicamente, isso ajuda a não abrir brechas. Isso ajuda a manter vocês mais conectados, né? Ajuda a manter tudo em ordem. E, é claro, uma coisa que é muito importante, seja romântico. Nunca deixe o romantismo cair. Eu sei que isso pode parecer meio bobo, meio coisa de início de relacionamento, mas seja sempre romântico. E o romantismo, às vezes a gente espera que seja muito natural. Não tem que ser tão natural assim, não. Às vezes a gente tem que forçar um certo romantismo para não deixar ele sumir aos poucos. Então, às vezes a gente precisa fazer uma comida diferente, fazer um cabelo diferente, usar uma roupa diferente. Às vezes a gente precisa ir para um lugar diferente, sei lá, um passeio num lugar diferente, num restaurante diferente. Às vezes a gente precisa ser romântico intencionalmente, não só espontaneamente, mas intencionalmente, para manter a novidade, para manter as coisas ali em ordem. Então, não é tão bom a gente ter um romantismo lá no começo do namoro? Não deixa isso esvaecer. Não deixa. E seja homem, cumpra com seu papel de homem e deixa a mulher cumprir com o papel dela, de mulher. E você, mulher, seja mulher e deixa o homem cumprir o papel de homem. Não fiquem acumulando papéis e não fiquem fazendo o papel um do outro. Cada um precisa saber o seu lugar. Eu acho que faz toda a diferença. E última dica que eu daria sobre relacionamento: cuidado com a exposição de relacionamento, não só de namoro, de namorada, de casamento, mas até mesmo de filhos. Eu, particularmente, nunca gostei muito de expor relacionamentos, né? Também não acho tão interessante quem expõe filhos, quem expõe crianças. Eu também não acho tão interessante, na minha visão, na minha opinião. Bom, espero muito que vocês tenham gostado, tá? E claro, não esqueçam, a gente precisa muito rezar, não só rezar por nós, mas rezar pelo nosso namorado, namorada, ou pela pessoa com quem a gente está conversando, com quem a gente está conhecendo, né, pelo cônjuge. A gente sempre deve rezar, né, para que tudo dê certo, rezar pela união, enfim. É muito bom ter a fé dentro de um relacionamento ou de uma pessoa com quem você quer ter um relacionamento. Espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas. Não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam, se teve alguma dica que vocês acham que vai ajudar muito vocês ou não. Me contem, tá? Não esqueçam de seguir, de curtir, de comentar. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.